Olá, tudo bem? No treinamento de hoje nós vamos configurar o protocolo de roteamento RIP. RIP é um protocolo de roteamento baseado em vetor de distância. Temos três derivações do protocolo RIP. O próprio RIP, que utiliza o modelo Classful, ou seja, não envia máscara nas atualizações, não podendo ser utilizado nas subredes, fazendo com que os roteadores classifiquem as redes como classes A, B e C. Temos o RIP V2, ou RIP versão 2, que utiliza o padrão classless, ou seja, envia máscara em suas atualizações, sendo possível a atualização de subrede. E o RIP NG, que é o padrão RIP para protocolo IPv6. Nesse cenário, nós vamos utilizar o RIP versão 2, o RIP V2. Então vamos para a área de trabalho do Packet para montar o nosso cenário. Para esse cenário, nós vamos utilizar dois roteadores Cisco, padrão 2901, e vou utilizar dois computadores, dois PCs. Vou configurar um roteador como R1, um roteador vai ser R1, e o outro roteador, o segundo roteador R2. PC eu vou mudar também o nome para PC R1 e PC R2. Vou fazer a conexão entre os PCs aos roteadores. Conectar PC de R1 a gigabit 0/0 de R1 e PC R2 a gigabit 0/0 de R2. A conexão entre os roteadores eu vou fazer via serial. Poderia fazer via cabo Ethernet, cabo de rede, cabo crossover, posso fazer também. Porém, eu vou utilizar a serial. Para isso, eu vou desligar o roteador, inserir uma WIC para a rede serial, para a placa serial, um módulo serial. Ligo o roteador. Vou fazer a mesma coisa lá em R2. Insiro a placa, o módulo serial em R2 e ligo o roteador. Para eu fazer a ligação entre R1 e R2, eu vou utilizar um cabo serial DCE, esse cabo que possui esse relógio no desenho dele aqui na parte inferior. Vou clicar sobre o cabo, clicar no roteador R1, usando a serial 000 de R1 com a serial 000 de R2. É importante entender que nós vamos utilizar o protocolo de roteamento RIP. O RIP ele trabalha com vetor de distância, ou seja, por salto. Então ele sai contando as redes do início até o fim. E ele procura o caminho mais curto para chegar até a rede. Embora tenhamos apenas dois roteadores neste cenário, ele iria procurar o caminho mais curto da saída do pacote da informação de um PC até a chegada do próximo PC, do destino, independente da velocidade da rede. Que isso existe também, existem outros protocolos que trabalham de forma diferente. No caso do RIP, ele é um vetor de distância. Se fosse um protocolo como o OSPF, ele não iria procurar o caminho mais curto, e sim o caminho mais rápido. Existem diferenças entre protocolos, tá? E um roteador ele pode trabalhar com mais de um protocolo, isso não tem problema nenhum. Eu posso configurar o RIP, o SPF, IGRP no mesmo roteador. Cada um vai ter uma função e vai trabalhar de uma forma diferente. Nesse caso, a gente vai trabalhar com RIP. Mais para frente, em outros treinamentos, nós vamos estudar sistemas de roteamento diferente, protocolo de roteamentos diferentes. Vou inserir os endereços de rede que nós vamos utilizar nesse cenário, 192, 168, 1.0. Um 92.168.2.0
e 192.6830. Esses são os endereços de rede que nós vamos utilizar para configurar os roteadores. O primeiro roteador que eu vou configurar é R1. Clico sobre R1, vou até a guia CLI, e aí ele está me perguntando se eu quero fazer a configuração por modo diálogo, ou seja, ele me faz as perguntas e eu vou configurando a partir dessas perguntas que o próprio roteador vai me fazendo. Eu vou digitar no, não quero fazer a configuração via modo diálogo, eu vou efetuar a configuração conforme os meus conhecimentos, não vou fazer as configurações básicas. Caso alguém não tenha conhecimento sobre a configuração básica dos roteadores, clica no link da descrição do vídeo que nós temos esse treinamento sobre configuração básica de roteadores Cisco. Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer é vou habilitar o meu roteador com o comando enable, habilito o roteador já está habilitado para uso. E agora eu vou entrar no modo de configuração do terminal, configuração do roteador. Configure terminal. Observa que o prompt já mudou novamente. O que eu preciso fazer agora é configurar os IPs de R1, R2 e dos PCs. A primeira configuração que eu vou fazer é a configuração da Gigabit Ethernet de R1 até o PC de R1. Então eu vou entrar na interface G0/0, que é a interface que nós conectamos o roteador R1 a PC R1. Entrei na interface e agora eu vou adicionar o endereço IP address 192.168.1.1 e a máscara de rede 255.255.255.0. Vou pressionar um Enter. Já inseri o endereço IP e a máscara. E agora eu preciso ligar a minha placa de rede no roteador. No PC a placa já é ativa. No roteador as placas elas vêm todas desativadas. Eu preciso ativar a placa com o comando no shutdown. A placa ela vem em estado, a interface ela vem em estado shutdown. E eu vou dar um no shutdown. Observa que mudou a cor aqui da conexão. O que eu vou fazer agora é a configuração entre R1 e R2. É a configuração do endereço IP de R1 que comunica a R2. Então eu vou entrar na interface serial 0/0/0. Já estou dentro da interface. Comando IP address e adicionar o IP 192.168.2.1 e a máscara 255.255.255.0. Vou dar um Enter. Pronto, já adicionei o endereço IP. Na realidade, o interessante aqui seria usar o /30 ao invés do /24 que nós estamos utilizando. O ideal era o /30. Por que o /30? O /24 eu tenho 254 endereços válidos. E isso é o VLSM, aplicando o VLSM. O ideal é /30. Por que o /30? Eu teria apenas 2 IPs válidos. 4 endereços no total, onde eu tenho o ID da rede, a entrada da minha rede, o broadcast, que é o final, a saída para a próxima rede, e entre eles eu tenho 2 endereços válidos. Eu não preciso deixar 254 endereços válidos em uma única conexão de 2 pontas. E o correto mesmo seria um /30. Como nós ainda não estudamos o VLSM, isso vai ficar para um treinamento futuro,
Então, vamos padronizar, deixar tudo com /24 mesmo. E o que eu preciso fazer aqui para finalizar essa configuração é ativar a porta do roteador com o comando no shutdown. Observa que ele me deu a seguinte mensagem, que a porta está em estado down, ou seja, a porta ela está ativa, porém ela não está em funcionamento. Ela só vai entrar em funcionamento quando eu ativar a porta de R2. Aí uma porta passa a se comunicar com a outra. Então, é o que a gente vai fazer agora, é configurar R2, configurar PC R2 na gigabit de R2 e configurar a serial de R2 para se comunicar com a serial de R1. Vamos abrir R2, clicar lá na CLI para iniciar a configuração. Observe que está aparecendo a mesma mensagem de R1. Então, eu vou entrar com não para a configuração de modo diálogo. Vou habilitar o meu roteador com o comando enable. O roteador foi habilitado. E agora entrar no modo de configuração. Configure terminal. O que eu vou fazer? Entrar primeiro na interface que conecta a gigabit de R2 até PC2. Interface G0/0 e vou adicionar o IP address 192.168.3.1 e a máscara 255.255.255.0. Adicionei o IP e a máscara e agora é só ativar a porta com o comando no shutdown. Observa que eu ativei a porta, eu ativei a gigabit Ethernet de R2 e ela já está se comunicando com o PC R2. Vou configurar agora a serial que conecta R2 em R1. Interface serial 0/0/0. Já entrei na interface, vou adicionar o IP address 192.168.2.2. No caso, R1 é a nossa serial 2.1. R2 vai ser o próximo salto, seria então 2.2. E a máscara 255.255.255.0. E agora é só ativar a porta serial com o comando no shutdown. Pronto. A porta já está ativa. Todas as portas estão ativas nos dois roteadores. Observa a mensagem que o roteador de R2 me retornou agora, ó, que a porta, o roteador, né, a porta do roteador, ele está em estado up, ou seja, as portas já estão se comunicando, já estão se falando entre elas. E vamos agora para a configuração do protocolo RIP. Vou retornar para o roteador R1. Antes de configurar o RIP, eu vou fazer uma verificação de rotina no roteador. Então, vou entrar com o comando enable e vou dar o seguinte comando: show IP hold, para ver as rotas que eu tenho configuradas no roteador. Então ele está me retornando que eu tenho a conexão local e eu tenho conexão direta. No caso, essas conexões seriam as gigabits e seriam as portas seriais. O que nós vamos fazer então? Eu preciso inserir o protocolo RIP. Para inserir o protocolo, eu vou ter que entrar no modo de configuração do roteador. Configure terminal. Dentro do modo de configuração, eu vou ativar
o roteador com o comando router e o protocolo que eu vou utilizar. Router e o protocolo de utilização, que é o protocolo RIP. Router RIP. Observa que o prompt já modificou. Como foi comentado no início desse treinamento, nós temos o RIP puro, o RIP versão 2 e o RIP NG, que é para IPv6. Eu vou usar o RIP versão 2 para que minha rede ela trabalhe com o padrão classless. Então, para isso, só adicionar o version 2. Então, já estou utilizando nesse momento o RIP versão 2. E aí é só inserir as redes utilizando o comando network. Network 192.168.1.0, 192.168.2.0 e a última 192.168.3.0. Então adicionei as minhas três redes: a rede da giga de R1, a rede entre as seriais de R1 e R2 e a rede da giga de R2 para PCR2. Essas são as redes que eu tenho nesse cenário nosso. O que eu vou fazer agora é configurar R2. A mesma configuração que eu fiz em R1, eu vou fazer em R2. Enable, configure, terminal, router RIP, version 2, e aí é só inserir as redes network 192.168.1.0, 192.168.2.0 e 192.168.3.0. Estou com as redes adicionadas. Vou executar o comando end para ir para a raiz do meu prompt. E eu vou executar agora em R2 o comando show IP host, que é o mesmo comando que eu utilizei em R1. E para que eu vou fazer isso? Eu vou verificar se houve alguma alteração na tabela de roteamento do meu roteador. E olha o que ele já me informou. Ó. Além de eu ter as conexões locais e as conexões diretas, eu tenho um RIP funcionando a partir de agora, tanto em R2 quanto em R1. End show IP host. Tá aqui, ó. Conexão direta, conexão para a rede local e um RIP funcionando na rede entre as redes, né? Entre R1 e R2. Para concluir esse cenário, para que possamos fazer todos os testes, eu preciso de inserir os IPs nos PCs. Então, a giga de R1, o IP da giga de R1 é 192.168.1.1. O PC eu vou colocar 1.2 ou 1.3, isso não vai fazer diferença. Clico sobre o PC, vou em Desktop, IP Configuration e vou inserir o IP de PCR1, 192.168.1.2, que é o próximo salto. A máscara é 255.255.255.0 e o gateway padrão vai ser a minha porta de saída de R1, que é 192.168.1.1. Já está configurado, já configurei o IP de PCR1, já está configurada a rede dele. Vou em PCR2, fazer a mesma configuração. Desktop,
IP configuration, adicionar o IP 192.168.3.2, porque o 3.1 já é a minha porta de comunicação entre a giga de R2 e o PC. A máscara de rede padrão na barra 24, 255.255.255.0 e o gateway, que vai ser a saída do meu roteador, 192.168.3.1. O gateway nada mais é do que a minha porta de entrada e saída, minha porta Gigabit Ethernet de R2. E vou fechar aqui a configuração. Pronto. Toda essa rede já está configurada. Agora eu preciso testar. Como eu vou testar essa rede? Eu vou dar um ping de PCR1 até PCR2. E essa informação tem que chegar e tem que ter retorno. Vou abrir o PC novamente de R1. Vou em Command Prompt. Prompt de comando. Vai abrir essa telinha aqui do DOS. E aí eu vou pingar o PC R2 em comando ping e adicionar o endereço IP dele, que é 192.168.3.2. Vamos ver se vai ter resposta. Beleza, está funcionando. Está funcionando. Ó, deu o TTL, Time to Live, o tempo de conexão. O primeiro, geralmente, como é simulador, geralmente ele perde o primeiro disparo. Mas se eu executar o ping novamente agora, os 4 disparos vão dar certo. Ó. Os 4 vão ser... vou obter sucesso nos 4 disparos aí, entre PCR1 para PCR2. E vou fazer o teste inverso, de PCR2 para PCR1. Vou novamente no prompt de comando e executar o ping 192.168.1.2, que é o PC, que é o IP do PC R1. Também está funcionando. Então essa rede todinha já está funcionando. Para facilitar a visualização, vou adicionar aqui o IP do PC, 92.168.1.2. A minha Gigabit Ethernet, 92.168.1.1. Vou adicionar aqui também a minha serial que conecta R1 a R2, 192.168.2.1. O IP que conecta R2 a R1, 192.168.2.2. O IP que conecta R2 a PCR2, 192.168.3.1. E o último endereço IP, que é o IP do PCR2, 192.168.3.2. E essa foi a configuração do RIP. E é isso aí, pessoal. No próximo treinamento, vamos configurar o protocolo DHCP para que o próprio roteador forneça endereço IP para os computadores. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, clica na notificação para receber os próximos treinamentos, deixe seu comentário. Obrigado e tchau!